mas você anda como eles, você fala como eles. E ele negou. E quando o galo cantou pela terceira vez, ele lembrou das palavras de Jesus. Ele não estava pronto para conviver, né? Jesus sabia que Pedro não estava pronto para conviver com aquele ambiente que aparentemente seria um fracasso, né? Mataram Jesus na cruz. Pedro não estava pronto para isso, mas Jesus não desistiu dele. Jesus avisou a ele que ele ia negar, ele afirmou que jamais faria isso, e a gente sabe que ele faz isso 3 vezes. Então Jesus, ele nos conhece, né? Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus continuou amando até o fim. Jesus sabia disso. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que a gente se comprometa cada dia mais com Ele, com a sua palavra, mas colocando ela em prática na nossa vida todos os dias. Eu sempre digo, não adianta a pessoa bater no peito e falar, eu já li a Bíblia toda 5 vezes. Mas que quando a gente convive com essa pessoa e a gente está perto, a gente vê como é a vida dessa pessoa. E se essa pessoa não coloca em prática, nem que seja metade do que ela leu, não adianta nada. Então, o nosso desafio é se comprometer com Deus, com a palavra dEle, ter uma vida de aliança com Ele, com a igreja que Ele nos plantou, que Ele nos colocou, e a gente colocar esse amor em prática aqui no nosso meio. No nosso local de trabalho, com as pessoas que a gente encontra na rua. Então, o nosso desafio é esse a cada dia. Queridos, amar exige coragem. Nós precisamos ser corajosos para colocar esse amor em prática. Porque muitas das vezes nós vamos contra ao que o mundo está vivendo, ao que as pessoas estão pensando, porque nós precisamos ser corajosos. Deus nos usa como canais do seu amor. Ele nos enche do amor dele para que transborde em nós e alcance as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é o nosso desafio a cada dia. E eu creio que nesses dias Deus está curando, nos restaurando, para que a gente coloque esse amor em prática a cada dia. Tanto na nossa casa, quantas famílias estão doentes? Por conta de falta de amor, de falta de relacionamento. Então, assim também na igreja. Então, Deus, desejo de Deus é colocar dentro de nós um senso de amor, de preocupar com o próximo. Uma coisa que eu tenho observado muito nos últimos dias, as pessoas estão preocupadas consigo. As pessoas não estão mais preocupadas com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes as pessoas ouvem, a gente ouve alguma coisa e aquilo não mexe. As pessoas estão preocupadas com a sua vida. Estão preocupadas com o que vão fazer, o que precisa resolver amanhã, o que tem que comprar para comer amanhã. Mas o Senhor está nos chamando para que a gente coloque esse texto de Coríntios em prática na nossa vida, desde a nossa casa até a nossa igreja. E a gente coloque isso em prática a cada dia. Um amor verdadeiro, o amor de Deus realmente na nossa vida. Queridos, nós precisamos viver isso. Em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus, não tem lugar para o pecado na minha vida. Não tem lugar para a carne na minha vida. Por quê? Porque eu amo a Deus. O meu objetivo, o meu foco, o meu senso de vida é amar a Deus e agradar a Deus. Porque quando eu amo, eu quero agradar, não é assim? Na nossa casa, nos nossos relacionamentos naturais aqui, quando a gente ama, nós queremos agradar. Então, se eu amo a Deus,
eu desejo agradar a Deus. Depois ele nos chama a amar a si mesmo. É um outro desafio que às vezes eu vejo que muitas pessoas já desistiram de si. Já desistiram dos seus sonhos, já desistiram dos seus projetos, já desistiram de si mesmo porque acham que não tem mais jeito. Ah, não tem mais jeito para mim. Muitas pessoas acabam pensando isso. Não tem jeito para mim. Mas o Senhor está nos chamando a nós nos amarmos. Muitas das vezes, acho que o pastor Washington estava falando sobre isso domingo, nós até perdoamos as pessoas, mas nós não nos perdoamos. Então, nós precisamos viver isso. E então, amar o nosso próximo. Amar o próximo. Quem é o seu próximo? Agora, o próximo é esse que está aí sentadinho do teu lado, aqui. Você que está em casa, o seu próximo é esse que está aí perto de você, se tem alguém perto de você. Mas amanhã, pode ser a pessoa que sentar do teu lado no ônibus. E às vezes não vai estar nem com um cheiro muito bom, mas é ele que é o nosso próximo. É ele que nós somos desafiados a amar. Então, nós precisamos colocar isso na nossa vida a cada dia, né? O que mantém viva a esperança é a fé. Já entrou um bichinho dentro do meu olho. Então, para amar, é preciso ter fé e acreditar, ter esperança que o outro vai mudar. Não é porque eu vou mudar o outro, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Às vezes nós queremos mudar, nós queremos impor algumas coisas nos nossos relacionamentos. Mas não somos nós que mudamos, né? Nós não temos esse poder. O que mais me encanta em Jesus é que ele não olhava as atitudes das pessoas, ele não olhava o que as pessoas faziam, ele não olhava o erro, mas ele olhava o coração das pessoas. Ele olhava para dentro. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas ele continuou amando Pedro. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas em nenhum momento ele colocou Judas para fora. Então, que nós possamos aprender isso a cada dia. Não olhar o erro que a pessoa cometeu, mas que a gente possa amar essa pessoa a ponto dela se entregar completamente a Jesus e abandonar toda essa vida de erro. Porque o amor de Cristo vai constranger a vida da pessoa. Então, nós precisamos colocar esse amor em prática. E passamos por situações complicadas. Se eu for pedir aqui para levantar a mão, quem já passou por uma decepção em algum relacionamento? A gente levanta as mãos, os pés, né? Todos nós, não tem como a gente se relacionar com outras pessoas sem se ferir. Por isso que nós precisamos colocar sempre em prática o amor, o perdão. Nós precisamos colocar em prática. Só que muitas das vezes a gente passa por uma situação que se repete e a gente fala assim, eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. Eu não acredito que eu estou vivendo, ou senão eu não acredito que eu agi dessa maneira novamente. Por que que eu fui acreditar de novo? Muitas das vezes a gente pensa assim, não é verdade? Mas sabe por que que a gente passa por isso algumas vezes? E que a gente precisa entender? Simplesmente porque o amor, verdadeiro amor, ele supera todas as coisas. A gente passa por uma situação hoje e a gente coloca diante de Deus e a gente ora. Gente, amanhã a gente vai estar amando.
Amanhã, talvez a gente vai estar fazendo até mais do que você fez pelaquela pessoa que te abandonou. Se a gente for olhar para a nossa vida, quantas pessoas já passaram por nós? Talvez você se dedicou muito a essa pessoa e a pessoa foi embora. E sabe o que eu vejo muitas das vezes? Que dentro da igreja, muitas pessoas pararam de discipular, pararam de cuidar, pararam de liderar célula, pararam de se relacionar com pessoas porque se doaram tanto e as pessoas foram embora. Mas Jesus está dizendo para nós que nós não podemos parar, que nós temos que seguir adiante. Passou um momento de dor aqui, vamos resolver. Pastor Washington falou o quê? Deixando para trás as coisas que aconteceram. E vamos prosseguir, vamos avançar, vamos para o alvo. Então, nós precisamos continuar amando. Nós não podemos parar de amar. O amor cura, gente. O amor cura. Quantas pessoas são curadas no momento que recebem um abraço de carinho? E é tão interessante que muitas pessoas são tão travadas nisso que elas não conseguem nem receber um abraço. Não sei se vocês já passaram lá em São Gonçalo. Talvez aqui em Friburgo não aconteça isso, né? Só lá em São Gonçalo mesmo. A gente tinha uma irmã na igreja, ela não era muito adepta ao abraço. Gente, não tem como ser da Sara Nossa Terra e não ser curado de abraço. E muitas vezes a gente ia no momento de comunhão, daquele louvor de comunhão, sai do teu lugar, e a gente fazia uma bagunça na igreja, mas na hora que eu ia abraçar essa irmã, ela ficava dura, igual um toco. Ela ficava assim, parece que ela se contraía toda, mas eu ia lá, abraçava. E foi passando um tempo, que depois ela começou a abraçar direito, gente. Ela foi curada. A força. Porque vamos amar. Porque o amor cura. Então, nós precisamos entender. Muitas pessoas entram dentro da igreja quando são bem recepcionadas. Elas aceitam Jesus ali. Nem ouviu a palavra ainda. Por quê? Porque elas foram amadas. O amor de Jesus alcançou o coração dessas pessoas. Então, se o amor cura. Então, nós devemos amar todos. A Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Nós devemos amar. Se ele estiver com fome, nós precisamos dar o que comer. E nós precisamos colocar isso em prática, né? Na nossa vida, a cada dia. Porque quando eu não faço isso, eu acabo ficando preso naquela pessoa. Acaba ficando amarrado ali. Então, mas quando eu coloco o amor em prática, o amor traz liberdade. Eu fico livre. Né? Então, nós precisamos entender isso. O amor traz liberdade. O ódio, a indiferença escraviza. Porque a gente fala assim, não, eu não odeio não, mas é como se aquela pessoa não existisse na vida. Existe o quê? Existe uma indiferença, e isso escraviza a nossa alma. Então, nós precisamos ser livres, né? Foi para a liberdade mesmo que nós fomos criados. Então, eu preciso ser livre para amar e para receber o amor de Deus. Então, o amor, ele é uma via de mão dupla. Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Então, nós precisamos entender isso, né? O amor de Cristo, ele é eterno. Enquanto todas as outras coisas falham, o amor de Deus nunca falha. O amor nunca falha. Então, nós precisamos colocá-lo em prática. Então, às vezes, exigem algumas atitudes práticas. Porque, assim, como eu disse no início, a teoria do amor, ela é muito bonita.
Mas exige de nós algumas atitudes práticas e até mesmo desconfortáveis, mas que nós precisamos colocar em prática. E eu quero falar rapidamente sobre 4 atitudes, sobre 4 formas, né? Primeiro, que o amor, ele não é opcional. E eu quero ler alguns textos com você, lá em 1 João, que você vai entender. Não é uma opção. 1 João 3, versículo 11, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Agora o versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, o amor, ele não é opcional. Ele é uma ordem de Deus. Ele é uma ordem de Jesus. Nós somos orientados a servir uns aos outros em amor. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Então, nós somos orientados a servir uns aos outros em amor. Da mesma forma que Deus me amou, nós devemos amar uns aos outros. Eu posso ouvir um amém? Um amém, né? Segundo ponto, o amor, ele é demonstrável. Eu preciso demonstrar. Eu não posso dizer apenas que eu amo. É muito fácil falar, eu te amo. Eu amo você, meu irmão. Mas o que eu fiz? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: eu não posso dizer que amo alguém até que eu tenha precisado perdoá-la. Eu não posso dizer que amo alguém até que eu precise perdoá-la. Porque amar alguém, gente, seja sincero comigo. Amar alguém que nunca fez nada para te contrariar é difícil? É fácil demais. Não é verdade? Então, o amor, ele precisa ser demonstrável. Olha o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora o capítulo 4. Gente, tem uns mosquitinhos abençoados aqui na frente. Aí também tem? Então nós estamos juntos nisso. Versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que diz o versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, esse versículo, ele é um confronto para nós. Porque muitas das vezes a gente levanta a mão, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu sigo os mandamentos. Mas a Bíblia está dizendo, se eu digo isso e não amo o meu irmão que está aí do meu lado, que vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus?
Então, o amor, ele precisa ser demonstrável. Nosso amor a Deus, ele é demonstrado, né? Da mesma forma que eu preciso demonstrar que eu amo a Deus, que eu honro, né? Que eu sigo os seus mandamentos, que eu não faço nada para contrariá-lo, ou procuro não fazer nada, né? Porque nós erramos, mas o pecado ele precisa ser um acidente na nossa vida. Da mesma forma, eu preciso demonstrar isso às pessoas que estão à nossa volta. É igual num casamento, o que adianta? Né? O pastor Rodolfo todo dia chega para a pastora Paloma, eu te amo, meu amor. Mas ele não demonstra isso com atitude. Não vai adiantar nada. Então, às vezes, talvez é mais válido a pessoa falar menos que ama e demonstrar mais. Porque as nossas atitudes falam muito mais alto do que a nossa voz, do que as palavras que saem da nossa boca. Então, nós precisamos demonstrar esse amor às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos esse desafio a cada dia. O amor, ele é ativo de uma ação da vontade. 1 João 3, versículo 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade e não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós somos orientados a realizar ações de amor. E a Bíblia está nos confrontando aqui. Se eu tenho um recurso material e eu estou vendo meu irmão passar necessidade e eu fecho meus olhos para essa necessidade, como o amor de Deus permanece em mim? Por isso que nós sempre falamos, traga um alimento para a cesta, para assistência social. Ah, eu só tenho 2 quilos de sal, traz um. Fica com um, que vai dar para você passar quase 2 meses. Não é verdade? 1 quilo de sal rende a beça. Então, nós precisamos compartilhar aquilo que nós temos com aquele que precisa, com aquele que passa necessidade. Então, se nós fecharmos os nossos olhos para a necessidade dos outros, queridos, o nosso amor a Deus é questionado. É isso que a Bíblia está dizendo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu estou ignorando a necessidade da pessoa que está perto de mim, do meu próximo? Então, nós precisamos colocar esse amor em prática a cada dia. Pastor, eu não tenho muita coisa. Mas quando nós compartilhamos o que nós temos, querido, nós somos abençoados. Talvez você tenha, eu só tenho 20 reais. Compartilha 10 e você vai ver. É a mesma coisa quando nós colocamos uma oferta no altar do Senhor. Se nós formos esperar ter muitos recursos para colocar, querido, nós nunca vamos ter. Então, nós precisamos amar a Deus, ser fiel a Deus. E esse amor precisa respingar em todas as pessoas que estão à nossa volta. Deus, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, mas essa bênção não pode parar em nós. Ela é para abençoar as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, nós precisamos entender isso, né? Quando eu não faço isso, o amor que eu digo que tenho a Deus, ele é questionado. É isso que nós lemos aqui nesse versículo. Ele pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, nós precisamos viver isso a cada dia. E o último ponto é que o amor, ele é responsivo. Capítulo 4 aí de 1 João, versículo 19, diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, nós não fazemos nada por nosso próprio mérito.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E esse amor precisa passar em nós. Nós somos capazes de amar porque Ele nos amou. Gente, será que nós merecíamos esse amor? Não merecíamos. Mas Ele escolheu e Ele decidiu nos amar. Ele se entregou. Gente, Deus, Ele nos ensina sobre o amor, algo sobrenatural. Ele nos ensina que, de fato, esse amor precisa ser concretizado em algo. Ele precisa ter atitudes. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que o versículo não para aqui. O que Ele fez? Ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele deu a primeira atitude de amor. Deus fez por nós. Deus jamais exige de nós algo que Ele não tenha feito primeiro. Ele nos amou e Ele deu o único filho dele para morrer pelos nossos pecados. E Ele espera que nós possamos colocar esse amor em prática na nossa vida, ajudando, tendo atitudes bondosas, generosas com as pessoas que estão à nossa volta. Então, o amor, ele é muito mais do que uma palavra. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. O amor é uma atitude, o amor é uma decisão. Eu decido amar, porque Jesus me amou. Porque Deus me amou. O versículo 21 do capítulo 4, ele fala, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame também o seu irmão. Queridos, a natureza essencial de Deus é o amor. Deus é o amor. Então, se eu tenho Deus na minha vida, Ele é o amor, Ele está dentro de mim, Ele está jorrando dentro de mim, e eu preciso colocar isso em prática na vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém, queridos? Se coloque de pé. A natureza de Deus é o amor. E Ele quer que nós, como imitadores dEle, nós venhamos colocar isso em prática cada dia na nossa vida. E nesse momento, de uma forma prática, eu queria que você saísse do teu lugar, você escolhesse uma pessoa e que você vai estar orando por ela, demonstrando o seu amor por ela. Talvez você vai falar alguma coisa e depois vamos fazer uma oração, mas eu quero que vocês tenham alguma atitude prática. Você que está em casa, Deus vai colocar no teu coração uma pessoa e você vai ter uma atitude prática de amor para com ela. O amor, ele precisa ter atitude, ele precisa ser demonstrado. Então faça isso nesse momento, você que está aqui. Enquanto o pastor Rodolfo canta uma canção, ore, agradeça a Deus pela vida do teu irmão. Queridos, nossos irmãos estão nos ensinando a nos tornar pessoas melhores. Ainda quando enfrentamos alguma divergência, algo que nos contraria, é nesse ambiente que nós crescemos em amor, é nesse ambiente que nós somos aperfeiçoados no amor. Decida amar com o amor de Jesus. Decida cumprir os mandamentos do Senhor, amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento.
e amar o nosso próximo como a nós mesmos. No dia que nós colocarmos isso em prática na nossa vida, a nossa igreja vai encher, porque o amor, ele é demonstrável. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei